Pronto. Vamos abrahar, meninas. Para quem tem o Sidur, abrahar está lá na página 361. O da Milena, eu não sei se tem essa abrahar. Eu não conheço ainda o Sidur que ela tem. Estou doidinha para conhecer. Vamos lá. Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, Asher, Bahar, Binvim, Tovim, Veratsav, Edibrehem, Hanemarim, Beemet. Baruch Adonai, Haburher, Batoral, Vemushe, Vedou, Veisrael, Amor, Uvim Vie Haemet, Veat Sedek. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Elohim, Rei do Universo, que escolheste bons profetas e que quiseste suas palavras ditas verdadeiramente. Bendito sejas tu, Adonai, que escolheste a Torá, teu servo Moisés, teu povo de Israel, e profetas da verdade e da justiça. Amém. 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 Meninas, então vamos lá? Isaías 4 e Yeshayahu, capítulo 4. O primeiro versículo diz assim: Naquele dia, 7 mulheres agarrarão um homem e dirão: supriremos nossa comida e usaremos nossas roupas. Permita-nos apenas ser chamadas pelo seu nome. Retire nossa desgraça. 2. Naquele dia, a planta de Yahweh será bela e gloriosa, e o fruto da terra será o orgulho e o esplendor dos sobreviventes de Israel. 3. E sucederá que aquele que restar em Zion e aquele que permanecer em Jerusalém será chamado Kadosh. Todos aqueles que estiverem inscritos entre os vivos em Jerusalém. 4. Quando o Eterno tiver lavado a impureza das filhas de Sion e purgado de seu meio o sangue de Jerusalém, pelo espírito do julgamento e da justiça. 5. Adonai criará sobre todo o monte de Sião e sobre quem se reúne ali uma nuvem de fumaça durante o dia e um fogo chamejante para iluminar a noite, pois a glória estará sobre todas as coisas como uma rupá. 6. A Sucá dará sombra durante o dia para proteger do calor, e também proverá refúgio e cobertura contra a tempestade e a chuva. Amém. 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 Dê a benção para nós, Mana Cecília, por favor. Leio sim. Um minuto só. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, rochedo de todos os mundos, justo em todas as gerações, Elohim fiel que realiza o que anuncia, que promete e cumpre, e que todas as suas palavras são verdade e justiça. Fiel és tu, ó Eterno nosso Elohim, e fiéis são as tuas promessas. Nenhuma sequer de tuas palavras jamais se tornará vã, pois és Elohim e Melech, fiel e misericordioso. Baruch atah Adonai, Elohim que é fiel em todas as suas palavras. Tem misericórdia para com Zion, por ser espiritual de nossa vida. E a comunidade de Israel de alma entristecida, salva logo, ainda em nossos dias. Baruch atah Adonai, que alegras Zion com os teus filhos. Alegra-nos, ó Eterno, nosso Elohim, com a vinda do profeta Eliarro, teu servo, e com o reino da casa de Davi, teu ungido. Que este venha logo, e que nossos corações com isso se rejubilem. No seu trono não se sentará um estranho, e não herdarão outros a sua kavod. Pois, juraste a David, que não se apagará sua luz por toda a eternidade. Baruch atah Adonai, Magen David. Amém. Amém. Irmãs,
ao longo do dia eu passei o olho nesse capítulo, aliás, desde ontem, quando a gente terminou de ler o capítulo 3, eu já tinha olhado para esse capítulo de hoje, né? E toda vez que eu lia esse capítulo, eu lembrava dos vídeos do professor Afonso, a forma que ele faz, né, apresenta os vídeos. Ele tem um canal chamado Casamento de Verdade e ele sempre fala, né, o inverno está chegando. Eu acho que ele criou esse bordão baseado nesse capítulo de Isaías, porque esse primeiro versículo ilustra bem a situação das mulheres, né? Toda vez que eu bati o olho aqui, eu lembrava da carinha dele apresentando os vídeos dele, né? É, Deixa esse eu interromper, Pri. fala, fala. Eu também acompanho o canal dele. E aqui diz assim, naquele dia 7 mulheres. Só que eu vou dizer para vocês que em nível Brasil, na atualidade, esse número já passou de 16 mulheres para um homem, Misericórdia. porque a população brasileira feminina é quase 60% ou mais. Se for, se formos pesquisar os dados do IBGE, a população feminina é muito maior do que masculina, muito maior. Verdade, irmã, verdade. E ainda tem a concorrência desleal, né? Que são os homossexuais masculinos, que aí acabam aí que cai mesmo as chances, né, das mulheres de arranjar um casamento. E aqui eu vejo o nível de desespero delas a ponto de não querer mais nem ser sustentada, elas só querem ter um nome. Permita apenas ser chamadas pelo seu nome. Nós supriremos a nossa comida. Você não vai ter que suprir de comida. Usaremos nossas roupas. Você não precisa se preocupar com as nossas roupas. Apenas queremos o seu nome. Retire nossa desgraça. Esse versículo aqui é bem forte. Os demais versículos está falando com relação à benevolência do Pai e o cuidado que ele vai ter com os sobreviventes de Israel, né? E como ele vai cuidar do seu povo. O versículo 5 e o versículo 6 eu achei muito lindo, porque ele fala da cobertura da nuvem durante o dia e do fogo chamejante para iluminar a noite, e que a glória será como uma rupá, né? Aquele pano que é feito quando os casais, principalmente em casamento judaico, né? Que faz aquela tendazinha, a rupá, e a sucá dará sombra durante o dia para proteger do calor, e ela também proverá refúgio e cobertura contra a tempestade e a chuva, né? Tudo isso nós encontramos em Adonai. Ele é o nosso socorro bem presente, como diz Salmos 46, né? Nosso refúgio, a nossa fortaleza, o socorro bem presente em tempo de angústia, em tempo de tribulação. E aqui a gente vê esse salmo sendo retratado aqui de maneira tão linda, tão poética até, de uma forma que a gente não vê, tirando os salmos, né? Em outros lugares da Bíblia, a gente não vê com tanta riqueza de detalhes, né? O descrever da glória do Adonai para aqueles que se refugiam nele. Eu achei lindo demais esse capítulo, embora pequenininho, mas tem tanto significado, né? Quero ouvir vocês, meninas. Meninas, vocês estão comigo, né? Sim, Então, assim,
eu vou falar um pouquinho. É, é interessante ver porque tem uma parte que fala que terão salvos, né, as pessoas que conseguirem escapar, né, da ira do Eterno. E as pessoas que conseguiram escapar da ira do Eterno, eu acho que foram aquelas que estiveram dentro eh, de uma Judá, de uma Jerusalém corrompida, mas não se corromperam, né. Eu acredito que tenha sido essas pessoas que conseguiram escapar. Então, levando isso para nossa vida, pode ser um exemplo que seja possível para nós aqui. É possível, eu creio. Tenho fé em Yeshua que é possível. E por mais que a gente tenha se corrompido em algum momento, louvado seja o nosso Pai, porque agora nós estamos limpando, né? Nos santificando. É isso. É que o capítulo ele é pequeno, então a conclusão também, então fica. E como ele é muito esclarecedor, ele é muito direto, a gente só concorda. Pois é, esses remanescentes do versículo 2 serão aqueles que foram deixados, aliás, versículo 3, os deixados em Zion e o remanescente de Jerusalém. Lembra que nós lemos em Irmiyahu que quando a cidade foi invadida, as casas dos nobres, o palácio, o templo, tudo foram destruídos e apenas foram deixados alguns pobres, os que de facto não tinham nada. Esses foram os remanescentes que ficaram lá. E eles aqui serão chamados de santos porque eles se separaram, não é? Eles tiveram esse privilégio de, perdão, eles tiveram esse privilégio de ficar e se santificar, né? Obedeceram aquilo que lhes foi ordenado e somente essa obediência nos santifica. A obediência aos mandamentos nos santifica. Então, eles foram inscritos para a vida, ou seja, os seus nomes estavam escritos no livro da vida. Por isso, eles permaneceram vivos ali, não foram eliminados nem pela espada, nem pela fome. Eles, de fato, sobreviveram a tudo isso, a todo esse flagelo que sobreveio sobre a cidade de Jerusalém. E o primeiro versículo, quando diz que as mulheres somente vão querer o nome, não vão querer os outros direitos, né, de marido, que é o sustento, tanto na comida quanto na roupa. Isto mostra um tempo de grande desespero. Como vocês já comentaram, a diferença entre a população masculina e feminina é bem grande, não só no Brasil, mas em todos os países. Isso deve-se a questões de guerra, principalmente, em que os homens estão cada dia sendo mortos lá, né? E deixam essa lacuna de população masculina. Mas olhando bem para este versículo, podemos também pensar no aspecto espiritual, em que essas mulheres podem representar igrejas, né? E esse homem aqui pode representar Yeshua, no sentido em que existem várias igrejas que somente querem o nome de Yeshua ou o nome de Adonai. Se dizem que são cristãs, são igrejas que servem ao Elohim de Israel. Mas, na verdade, muitas delas querem suprir a sua própria comida, ou seja, as suas próprias, né? E as roupas também representam os atos de justiça ou atos de injustiça que cada uma pratica. Então, se comida representa
né, doutrina, né, a doutrina pela qual cada igreja é alimentada ou se alimenta a si mesma, muitas vezes não é comida dada pelo marido, no caso pelo Eterno ou por Yeshua. Então vemos diferentes igrejas hoje com doutrinas que são muito fora da Torá, são doutrinas próprias, né? A própria igreja provê para si mesma o sustento espiritual, ou seja, sua comida, a sua doutrina. E também tem práticas que são fora da Torá, que são as suas próprias roupas. A igreja se veste de atos que não são atos de justiça, não são atos que dignificam, né? Que mostram, que demonstram o nome do marido que ela tem, mas são atos que demonstram que ela se sustenta por si mesma, ela se veste por suas próprias custas. Então podemos olhar também nesse sentido, não só que de fato acontece hoje em dia, nós vemos, existem casais ou várias, né, em vários lugares em que as mulheres é que se sustentam ou sustentam também o marido, sustentam a casa. Elas somente querem um nome, na verdade. Mas também pode ser transportado isso para o mundo espiritual. É isso. O resto dos outros versículos vocês já comentaram muito bem. Amém, amadas. Bem, irmã Cecília, bem pontuada aí essa outra perspectiva a respeito do primeiro versículo do capítulo, Baruch Hashem. Mana Adriana vai querer fazer comentários, amada? Tá podendo falar? Perdão, manas, eu me ausentei para ver a Elisa. Já terminou o comentário? Eu estava perguntando se você ia querer comentar. Ah, então cheguei a tempo. Amém. Ah, amém. É porque chamou muita atenção quando a irmã Priscila falou acho que se fala rupá, né? E aí eu fiquei rapidinho, fiz a pesquisa, né, para ver sobre o casamento, né, judaico, né, o porquê, assim, o simbolismo, eu não sabia, né? E só um minutinho aqui. E fala assim: Rupá apresenta a futura casa dos noivos, que eles irão construir juntos e unidos. Toda Rupá que se pronuncia, perdão, deve ser aberta dos 4 lados, pois assim como na história, a tenda de Abraão era aberta de todos os lados para acolher hóspedes de todas as direções. E aqui só mais um ponto que eu achei também muito interessante. Quando a noiva e seus pais chegam, deve dar 7 voltas em torno do noivo. Essas voltas representam os 7 dias da criação e o compromisso dos noivos na construção de um lar, de acordo com a vontade de Elohim. E aí eu vim, né, para analisar essa parte novamente, né? Desde o versículo 5. Adonai criará sobre todo o monte de Zion e sobre quem se reúne ali uma nuvem de fumaça durante o dia
e um fogo chamejante para iluminar a noite, pois a glória estará sobre todas as coisas como uma roupa. E aí tocou tanto ao meu coração, em meio aos nossos estudos aqui, que temos entendido, né, que o nosso viver atualmente está todo dentro da revelação dos Atalaias e é muito real para nós. Mas também é real a providência, né, do nosso Pai. Claro que sempre temos que estar dentro da sua vontade. Construir isso dentro da sua vontade. E por isso que eu fiz essa comparação aqui, né? O compromisso dos noivos na construção de um lar de acordo com a vontade de Elohim. Que o Pai nos ajude mesmo. Amém, irmãs, somente. Desculpa se eu não consegui expressar, que a cabeça está um pouco difícil hoje, mas Baruch Hashem. Amém, mana. Deu sim para expressar bem. Toda rabá pela contribuição. Irmãs, amadas, queridas, vamos então para o final do nosso encontro de hoje.